Pessoal, a nossa tratativa é empresário individual. Já está disponível no canal empresário, de forma geral, né? E relembrando o conceito de empresário, nós falamos que empresário é aquele que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Inclusive nós destrinchamos atividade econômica organizada, nós destrinchamos tudo bem bacaninha. Então agora vamos falar sobre empresário individual, ou seja, quando uma pessoa resolve exercer uma atividade empresária sozinha, tá? Denomina-se então empresário individual. Pessoa resolve exercer atividade empresária sozinha. Bom, o empresário individual está sujeito ao registro no RPEM. O que é isso? Registro Público de Empresa Mercantil, RPEM. Registro está sujeito, o empresário individual está sujeito ao registro público da empresa mercantil e deverá adotar firma como espécie de nome empresarial. Nome empresarial, gênero, espécie, firma. Quem é que vai usar firma? O empresário individual. Ele deverá adotar firma como espécie de nome empresarial. Nome empresarial, gênero, espécie, firma. Tá? Agora tem um detalhe. Olha só. Nós vamos falar do empresário individual, que é a temática do nosso encontro de hoje, e vamos falar sobre a empresa individual, tá? Empresa individual de responsabilidade limitada. Esse termo limitada é porque separa o patrimônio do empresário, ou no caso da EIRELI, que é a sigla, né? EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, separa o patrimônio do empresário do patrimônio da empresa, EIRELI. Empresa individual é ilimitada. Por quê? É um condomínio só, tanto o bem patrimonial do empresário quanto o da sua empresa. O empresário individual, não há distinção, não tem CNPJ e CPF, é uma coisa só. É ele que responde, a pessoa dele, nome dele, CPF dele. Então tá, de novo, empresário individual, o patrimônio dele, pessoal dele, com o da empresa se confunde, é uma coisa só. Tá? A EIRELI, nós vamos falar em outro encontro. Empresa individual de responsabilidade limitada. Aí há sim uma distinção entre o empresário e o bem patrimonial da empresa. Tá ok? Então, no caso do empresário individual, onde há um condomínio, uma coisa só, o patrimônio dele da empresa é uma coisa só tem um CPF dele ali. Se ele tiver alguma dívida particular e não conseguir bancar essa dívida, vai se estender até o patrimônio da empresa e vice-versa. Se ele tem uma dívida na empresa, que imposto, o que for, fornecedor e tal, não pagou, vai para protesto, vai para penhora, enfim, está inadimplente. Se o patrimônio da empresa não conseguir sanar, vendendo tudo, não sei o que, vai pegar o patrimônio dele tranquilamente, porque é uma coisa só, é um CNPJ, um CPF só. Empresário individual, ele responde com o seu patrimônio, o patrimônio dele e o patrimônio da empresa é uma coisa só. EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que nós vamos fazer um outro encontro só para falar sobre a EIRELI. Ela há uma distinção do patrimônio individual do empresário, né, e da empresa. A EIRELI há distinção, tá? Um não responde pelo outro, há uma distinção. No empresário individual é tudo junto. Então tá? Visto isso, vai chegar no seu escritório advocatício, né, um cliente dizendo o seguinte: olha, eu quero abrir, eu estou com dinheiro aí, capital, tenho know-how, tenho tudo, eu quero abrir uma empresa, mas eu não quero um sócio não, dá muito problema, eu quero abrir sozinho. Bom, então, se ele quer abrir uma empresa sozinho, ele tem duas opções que o nosso direito dá para ele. Ou seja, ou ele vai ser empresário individual
onde o patrimônio pessoal dele e o patrimônio da empresa se confundem, uma coisa só, ou ele tem uma outra opção, abrir se registrar como EIRELI. EIRELI, ele é o único também empresário, é empresa individual, ou seja, só uma pessoa, empresa individual de responsabilidade limitada. Então ele pode se registrar como empresário individual, onde o patrimônio dele se confunde com o da empresa, não tem distinção, um responde pelo outro e vice-versa. Ou ele pode se registrar como EIRELI, né? Onde o patrimônio dele pessoal é protegido em relação ao patrimônio da empresa. Por quê? Porque é patrimônio distintos, tá? Então vamos fazer uma leitura aqui para ficar bem amarrado. Bom, muitas vezes determinada pessoa pode se interessar por sozinha constituir uma atividade empresária e organizá-la com seus próprios meios, pelas regras do atual Código do Direito Brasileiro, atuais regras do direito brasileiro. Tal pessoa pode optar por duas maneiras de exercer a atividade empresária sozinha, registrando-se como ou empresa individual, onde o seu patrimônio da empresa é uma coisa só tem um CPF, tá? Ou constituindo uma empresa individual de responsabilidade limitada, chamada de EIRELI. A EIRELI é a criação recente, a Lei 12.441 de 2011, tá ok? Na EIRELI há uma distinção de patrimônio, tá? Beleza? Beleza. A EIRELI, vou falar sobre num outro encontro aí só sobre a EIRELI. Então, vamos trabalhar agora o empresário individual, aquele que o patrimônio dele se confunde com o patrimônio da empresa, tá? Então, vamos lá. Bom, quando uma pessoa resolve exercer sozinha a atividade empresária, denomina-se empresário individual, já falei. Empresário individual está sujeito ao registro no RPEM, já falei, Registro Público de Empresa Mercantil, e deverá adotar firma como espécie de nome empresarial, que é gênero. Nome empresarial já tem disponível no canal, tá? E é o detalhe seguinte: a questão da responsabilidade do empresário individual em relação aos credores de sua atividade, a lei é bem clara. Ou seja, a regra geral é que o empresário individual possui responsabilidade ilimitada. Lembra, a EIRELI é empresa individual de responsabilidade limitada. Limitada por quê? Porque o patrimônio dele é limitado ao patrimônio da empresa, não se comunicam. Quando tem esse termo ilimitado, é onde o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do empresário. Ok? Então tá, regra geral, o empresário individual possui responsabilidade ilimitada pelas obrigações contraídas na sua atividade individual. Teoria da unidade patrimonial. É a teoria da unidade patrimonial que nos diz isso. Aí na sua prova, importante pra caramba, qual a teoria que preconiza que o empresário individual responde ilimitadamente com o seu patrimônio nas dívidas, na inadimplência da sua empresa? Qual é a teoria? Teoria da unicidade patrimonial ou unidade patrimonial, mas a gente usa mais unicidade patrimonial. Isso quer dizer que, caso os bens da empresa não sejam suficientes para saldar as dívidas do empresário individual, os credores podem executar os bens particulares do empresário, carro, casa, ou seja, seu patrimônio pessoal responde pelo insucesso da sua atividade empresária. Ok? Quando chegar lá a ação de execução, né, já que não precisa de processo de reconhecimento, já sabe que está devendo, enfim, título protestado. Quando chegar na fase da execução, que é a penhora, né, vai buscar na conta, se não tem na conta, vai o oficial de justiça, vai empenhorar o patrimônio, enfim. O importante é, o empresário individual possui responsabilidade ilimitada, tá? Pelas obrigações contraídas na sua atividade empresarial. Ok? Ok. Isso acontece no Brasil porque nós adotamos a teoria da unicidade patrimonial, segundo a qual cada pessoa possui somente um único patrimônio, ou seja, empresa
E bem pessoal do empresário individual é uma coisa só, é um condomínio. Tudo aquele condomínio de bens responde, tá? Dessa forma, os bens pessoais e os bens ligados à atividade empresária constituem o patrimônio do empresário, ou seja, uma unidade patrimonial, tá? Então, a teoria da unicidade patrimonial nos diz o seguinte: bens pessoais do empresário individual mais bens da atividade empresária, tá? É igual ao quê? Patrimônio único, uno, ok? É um condomínio de bens, uma coisa só. Como tudo faz parte do patrimônio da mesma pessoa, empresário individual, os bens pessoais do empresário individual respondem pelas dívidas originárias da atividade empresária, tá? Quem pode ser empresário está bem claro no artigo 972 do nosso Código Civil, tá lá no Código Civil. Capacidade. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em, primeiro, pleno gozo da capacidade civil e dois, e não forem legalmente impedidos. Esses são os requisitos, segundo, já falei até nas características, né, do empresário, já tem disponível no canal também, tá? Quem é que pode ser empresário? Natureza jurídica, artigo 972 da capacidade. Duas situações. Primeiro, pleno gozo da capacidade civil. Maior de 18 anos, título de eleitor em dia, votação, tá tudo certinho, bonitinho. E não forem legalmente impedidos, tá? Por algum motivo aí de impedimento, que ele não possa exercer essa atividade de empresária. Ah, já abriu falência, está inadimplente. Aí são esses requisitos de impedimentos que nós vamos tratar também numa outra aula. O importante aqui, num outro encontro, o importante aqui é a gente falar sobre o empresário individual. Então tá, artigo 972 do Código Civil vai falar dos requisitos cumulativos. Coloque aqui, ó, artigo 972, cumulativos. Por quê? Importante. Não é um ou outro, são os dois. Para você ser chamado de empresário, eu quero ser empresário. Então você tem que ter as duas coisas: pleno gozo da capacidade civil e, concomitantemente, conjuntamente, a ausência de impedimentos. Você não pode ter impedido, né? Que a gente vai tratar. Funcionário público, mas ele é juiz e quer ser empresário? Não pode, está impedido. Quer dizer, esse impedimento vamos tratar mais para frente. O importante é que você entender, porque direito empresarial são N detalhes que vai montando quebra-cabeça, que você vai ter uma visão geral. Então não adianta você estudar de en passant, passar batido, fingir que estudou, fingir que leu, fingir que entendeu. Eu fingi que entendi, eu fingi que aprende, fingir que ensina. Não, tem que entender. Para ser empresário, quem pode ser empresário? Artigo 972. Quem pode ser? Capacidade. Pleno gozo da capacidade civil, maioridade, não tem nenhum problema de sanidade mental, pleno gozo, direito de ir e vir, tudo bacana. E legalmente não tem nenhum impedimento legal. As situações aí, tá? Aí você se você quer ser empresário, tem que estar enquadrado nesses dois requisitos conjuntamente. Um ou outro. Não, é um e outro, tá? Beleza? Bom, a questão da capacidade não apresenta grandes problemas, pois está regulada pelo próprio Código Civil, nos artigos 972, 966, né? Agora vamos falar assim, da questão do impedimento. Quais pessoas estariam impedidas de exercer atividade empresária individual e não sócio acionista ou cotista da sociedade empresária? Olha só. Uma coisa é você ser empresário individual. Outra coisa é você ser sócio, acionista ou cotista. As pessoas confundem empreendedor com empresário. Tá? Empreendedor é aquele que aplica nas ações, acionista, né? Ou então um sócio acionista, ou então só cotista. Eu comprei algumas cotas, eu não sou empresário. Empresário é quem exerce atividade empresária administrativamente.
tá? Eu posso, de repente, ser um juiz de direito e não posso ser empresário individual, porque é incompatível, né, com a minha função, até porque acredita-se que o funcionário público ele tem que ter dedicação integral, beleza? Mas não me impede como juiz de aplicar as ações. São coisas distintas que você que estuda com atenção a hermenêutica, a interpretação, você tem que atentar para isso. Ok? Então, vamos tratar aqui das pessoas impedidas de exercer a atividade empresária. Exemplo clássico: magistrados, membros do Ministério Público, promotores, da Defensoria Pública, defensor público, militares na ativa e servidores públicos em geral. Eles não podem exercer atividade empresária individual. Tá? Essas pessoas desempenham funções públicas, como eu acabei de falar, e o legislador não quis que outras atividades profissionais pudessem desviar sua atenção, zelo e disponibilidade de tempo. Ou seja, atividade profissional como administrador da empresa. Nós estamos falando de empresário individual. Bom, aqui é importante destacar que a proibição é para que essas pessoas que nós falamos aqui, juiz, Ministério Público, defensor público, militar da ativa, servidor público em geral, político, senador, deputado, enfim. Aqui é importante destacar que a proibição legal é para que essas pessoas sejam empresárias individual. Elas são proibidas legalmente de ser empresários individuais, tá? Neste caso, quem exerce a atividade empresária é a própria pessoa física. Ou seja, como é que o magistrado, já que o CPF é o dele, a atividade o empresário individual, como eu falei, é CPF, é um CPF só. Não tem distinção de um patrimônio, CNPJ da firma e o meu CPF. Não. A atividade empresário individual é uma coisa só. É só ter um CPF, o patrimônio é o mesmo, você responde. Não tem como. É você que responde, tá? Então a pessoa física que responde. Então, quer dizer, essas pessoas que nós damos exemplo aqui: juiz, deputado, senador, Ministério Público, Defensoria Pública, militar da ativa e servidores públicos em geral, não podem ser empresários individuais, tá? Agora, não sei nem qual placa que eu pego. A casca de banana tá aí, tá? Não há nenhum impedimento legal para que essas pessoas sejam sócias, acionistas ou cotistas, por exemplo, tá? Eu comprei algumas cotas ali, eu comprei ações dessa empresa. Você pode investir o teu dinheiro, você como juiz, você como promotor, você como militar da ativa, você como político, você pode, como servidor público, em geral, você pode ser acionista, comprar ações daquela empresa ali, ou ser cotista, comprar cotas. Nada te impede. O que te impede é você ter um cargo público, ter um cargo político e você ser administrador da empresa. Empresa individual, ok? Então tá. Bom, não há nenhum impedimento legal para que essas pessoas sejam sócias, acionistas ou cotistas, por exemplo, de sociedades empresárias, pois neste caso, quem exerce a atividade é a própria pessoa jurídica, que é a sociedade empresária, não os seus sócios, acionistas ou cotistas. Ou seja, essas pessoas que estão impedidas, magistrado, promotor, militar, servidor público, não pode ser empresário individual, tá? Não pode ser. Agora, não há nenhum impedimento deles fazer parte de uma sociedade, tá? Sejam sócios de uma sociedade empresária como acionistas ou cotistas, porque eles não estão administrando a empresa. Então, eu posso ser sócio, tá? Sócio eu posso ser sócias, acionistas ou cotistas das sociedades empresárias, pois neste caso quem exerce a atividade é a própria pessoa jurídica, ou seja, é a própria sociedade empresária, pessoa jurídica, tá? E não o seu sócio, porque eu sou sócio daquela empresa ali. Eu administro? Não. Eu só invisto nela. Invisto como cotista, invisto como sócio. Mas eu sou administrador? Não. Então é diferente. Parece que mesmo, mas não é.
A mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu não estou administrando lá, estou tendo meu emprego aqui. Mas sou sócio daquela empresa lá, nem vou lá. Pego só os juros, só o lucro. Não nem aí. Ah, eu sou acionista da Vale. Ah, você é funcionário da Vale? Não. Trabalha na Vale? Não. Mas eu sou um acionista. Ah, eu tenho cotas daquela empresa, por exemplo. Então o que acontece? Não há nenhum impedimento legal para que essas pessoas sejam sócias de sociedades empresárias, que aí já é pessoa jurídica. Eles nem pensar em empresário individual, nem pensar. Porque a empresa individual é ele que responde. Como é que ele vai ser magistrado e tem uma empresa individual? Não tem, isso aí nem pensar. Eles podem até ser, né? Não há impedimento para que essas pessoas sejam sócias de sociedades empresárias, de uma pessoa jurídica, sociedade empresária que é a pessoa jurídica, pois neste caso, quem exerce atividade empresarial é a própria pessoa jurídica, é a própria sociedade empresária, não o seu sócio. Eu sou sócio, eu não sou administrador. Ah, mas você pode ser administrador e sócio? Posso. Mas aí que tá, essas pessoas não podem ser administrador e sócio. Tá? Juiz, reiterando, juiz, promotor, militar da ativa, funcionário, eles podem ser só acionistas, cotistas, sócios, mas não podem ser administradores. Você pode ter administrador, né? Você paga alguém só para administrar, e você pode ter um administrador que seja cotista, do seu interesse, você também trabalhar naquela empresa ali. Tá, ok? Então são coisas que nós temos que ver bem claro, bem pausadamente, porque dá problema. Você não entendeu ou fingir que entendeu. Agora vamos imaginar que um servidor público que violou o impedimento legal de proibição e abriu um bar como empresário individual. Olha, veja, ele não pode abrir um empresário individual. Ele pode, no máximo, aqui, não há impedimento para que ele seja sócio, como acionista, como cotista, de uma pessoa jurídica de sociedade empresária. Sociedade empresária é pessoa jurídica. Por quê? Porque ele é só sócio. Tá? Ele não é administrador, tá? Então vamos lá. O funcionário público, servidor público, violou o impedimento legal de proibição e abriu um bar, né, que é o exemplo que dá aqui na doutrina, como empresário individual, contraindo várias obrigações como empresário individual. Atenção, isso é importante. Empresário individual, tá? Bom, contraiu várias obrigações e tal. Bom, para se eximir da responsabilidade dessas obrigações, ele vai alegar que ele é impedido de pagar essas obrigações porque ele não pode, ele é funcionário público, ele não pode. Eu abri um bar como juiz, mas essas pendências aí que estão me cobrando, eu não vou pagar, porque eu não sou autorizado por lei, eu sou impedido. Eu abri, contraí dívidas, mas foi ilegal. Negativo. Artigo 973 do Código Civil. A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Ah, meu amigo, você quer fugir da lei, das suas obrigações, alegando que era impedido? Eu não sabia, eu sou juiz, não sabia, eu sou servidor público, não sabia, vai abrir uma empresa individual. Ah, quer dizer que você abriu um barzinho, uma mercearia, né, um lava-jato, né? Você abriu e está alegando que essas obrigações, essas pendências com fornecedores aí, você não vai poder pagar. Por quê? Você não deve pagar porque você era impedido de abrir. Então não vou pagar porque eu sou impedido. Negativo. O artigo 973 do Código Civil abarca essa situação aí. Ok? A pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Questão interessante é a que diz respeito à atividade empresária do incapaz. Detalhe, IPC, mete um IPC caveira nele. Vamos trabalhar com um exemplo para ficar mais fácil essa visualização, tá? Empresário individual, acometido de incapacidade superveniente. Esses termos em prova brinca com o estudante que finge que estuda. Superveniente é depois. Ou seja, então, empresário individual, duas situações, duas requisições que ele precisa.
artigo 972. Pleno gozo de sua capacidade civil. Então, quando ele abriu a empresa individual dele, estava tranquilo, estava bem tranquilo. Sanidade mental, beleza, tranquilo, nenhum problema. Legalmente impedido? Não, estava 100%, estava interditado? Não, estava tranquilo, estava bem. Então ele podia abrir, beleza. Ele abriu. Aí aparece uma incapacidade superveniente, algo que impediu ele de parar aquela atividade que ele vinha trazendo normal, trabalhando normal como empresário individual. Ou seja, acometido de incapacidade superveniente ou que morre e deixa herdeiro incapaz. Ou ele tem uma doença, um derrame, um Alzheimer, um colapso nele que ele fica... tem que ter um cuidador, não consegue nem assinar mais nada, tá? Bom, e está totalmente incapacitado. Ou então ele vinha a falecer. Aí o que acontece? Mas ele tem herdeiro. Ah, cara, essa atividade não vai ser encerrada. Por quê? Porque o artigo 974 do Código Civil nos diz o seguinte: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, ou seja, o incapaz será, já que ele é menor, incapaz, não vai poder assumir. Ou seja, ou ele vai ser representado, tá? Ou ele vai ser assistido, ok? Quando é criança, até 12 anos, vai representado. Acima de 12 anos, antes de 18 anos, ele vai ser assistido, né? É isso que nós temos que ter um detalhe. É igual na CLT, a partir de 16 anos e menor de 18 anos, você é o quê? Você é representado? Não, ninguém te representa, você é assistido. Você assina o contrato e o seu responsável legal, o pai ou mãe, o responsável legal assina do lado. Então, ser assistido é você ter algum responsável legal do seu lado, para assinar do lado ali, para verificar o contrato ali contigo. Agora, representado? Ah, não. Alguém vai te representar. Né? Você é menor, né? Criança, tutor. Ele que vai, o juiz vai delegar, se não tem ninguém ali, tá, o juiz delega um tutor para ele. É o tutor que vai receber herança, é o tutor. Por quê? Porque você tem que ser representado por alguém. Representado por alguém legalmente. Tá? Então vamos lá. O incapaz, tá, o artigo pela interpretação do artigo 74, caput, a firma vai continuar. Por quê? Porque tem uma função social, gera emprego, né, renda, paga impostos. Então não vai encerrar. Ah, fulano de tal abriu a firma, morreu. Ah, deixou o herdeiro, mas tudo criança, tudo menor, 16 anos, 16, 15, 17. Tudo pô, caramba, vamos fechar? Não, não vai fechar não. Vai ter que ter duas situações. Ou ele vai ser representado, ou ele vai ser assistido. O incapaz, seja o empresário individual devidamente interditado ou ser herdeiro incapaz, devidamente representado ou assistido, poderá continuar a exercer a atividade empresária, desde que autorizado pelo juiz, tá? O incapaz, devidamente representado, tá? Ou assistido, poderá continuar a exercer a atividade empresária desde que autorizado pelo juiz. O magistrado apreciará as circunstâncias do caso concreto, caso fático, e a conveniência em permitir a continuidade da atividade empresária em questão. A autorização para continuidade pode ser revogada a qualquer tempo. Parágrafo 1º do artigo 974. Esse dispositivo é baseado no princípio da preservação ou continuidade da empresa. Aí você vai ver na questão discursiva, ou se for múltipla escolha, porque você sabe que é preservação / continuidade da empresa, que gera posto de trabalho, função social, posto de trabalho, gera emprego, recolhimento de tributos e a circulação das riquezas, tá? Isso é IPC. Tranquilo? Isso é no caso de que empresário vai ser representado assistido como? O empresário individual, ele foi interditado, problema de saúde, ou morreu, deixou o herdeiro, ok? Beleza, a fim de proteger o patrimônio do incapaz, que a partir do momento que ele foi interditado, o empresário individual, ou ele faleceu, aí o que acontece? O incapaz vai, através do seu representante, do seu assistente, vai dar continuidade à empresa. Então, para proteger o patrimônio do incapaz naquele momento que faleceu, tem um patrimônio ali. E evitar a ruína do patrimônio do incapaz, que agora é representado ou assistido, dependendo da idade, que podem ser ocasionadas por má administração do representante / assistente ou por crise econômica, os bens que ele já possuía ao tempo da interdição ou da sucessão não responderão
pelos resultados da empresa. Parágrafo 2º, né, do artigo 974, ok? Não ficam sujeitos aos resultados da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização. Ou seja, se houver, a partir do momento que tem um representante, a partir do momento que tem alguém representando, um representante, um assistente, que gerar mal à empresa, ou seja, a partir daquele momento ali, o bem dele está protegido. O que não pode a inadimplência, a má gestão, pegar o bem dele, vai ficar desguarnecido. Já não tem pai, ainda vai ficar sem dinheiro. O artigo 3º e 4º do Código Civil vai falar sobre a incapacidade. Absolutamente capazes. Artigo 3, ó, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, menor de 16 anos. Aí, meu amigo, vai ser o que? Representado. E o artigo 4º vai falar da incapacidade relativa, aonde vai ser assistido, tá? Maiores de 16, menores de 18. Eu estava fazendo uma confusão aí de criança. Criança eu sei que não tem jeito, é absolutamente incapaz. Mas é só você relembrar Código Civil, parte geral, artigo 3º, você vai colocar lá incapacidade absoluta, já está no artigo, você vai botar lá, vai ser representado. Artigo 4, incapazes relativamente, você vai colocar lá assistidos, ou seja, tem que ter um representante legal, pai, mãe ou alguém que seja responsável legalmente, ok? Ficamos por aqui, daremos continuidade ao empresário individual.